Muito prazer. É, Meu nome é Wes Viana. Além de mestrando na UES, eu também sou professor de língua portuguesa do ensino médio. A minha experiência, né, de 2017 a 2021 foi na rede pública e periférica de Fortaleza, Ceará. E hoje, no mestrado, né, eu preparei essa minha fala, que é um recorte de um capítulo que eu publiquei no livro Memória, Identidade e Literatura, e que, por sua vez, né, também é o recorte da minha pesquisa do mestrado. Atualmente, eu pesquiso a fabulação como discurso decolonial na arte contemporânea brasileira. Não estou mais em sala de aula, né, por conta do mestrado, mas a apresentação de hoje vem de uma questão, de um incômodo meu durante o meu período enquanto professor. Né? Porque, assim, o atual modelo de ensino, né, na educação básica, constrói uma antologia de imagens na nossa mente. Quando eu falo aqui de imagens para vocês, né, eu estou falando tanto das imagens mentais, né, as imagens que fazem parte da nossa memória, quanto das imagens que são materializadas em gêneros discursivos. Por exemplo, a fotografia, né, o meme, o cartoon. Né? Essas imagens, elas nos ensinam a ver o mundo, né, mas elas também determinam o que deve ser visto e como deve ser visto. Né? Então, a partir da escola, a gente cresce com um imaginário de como funciona o mundo, né, e como são as pessoas no mundo. Só que esse imaginário, né, não se restringe à escola. Diversas outras pessoas, né, além do professor, constroem e compartilham imagens diariamente. E embora a escola não se ocupe com a análise de imagens, fora dela, né, no cotidiano, a reprodução de alguns tipos de imagens embrutece a nossa maneira de perceber o mundo, sabe? Porque naturaliza discursos sobre as populações. Né? Daí que vem essa pergunta: quais discursos estão naturalizados sobre os povos indígenas no contemporâneo? Eu peguei uma notícia recente, né, desse ano, publicada em 20 de abril. Nessa notícia, o então ministro Ricardo Salles, né, hoje ele não é mais ministro, né, mas em abril ele ainda era. O Salles, um dia depois do Dia da Resistência Indígena, né, ele solta isso de tribo do iPhone, sabe? Já começa problemático pela escolha da palavra tribo, né, como se as culturas indígenas fossem inferiores à cultura das elites no Brasil. Mas assim, eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero chamar a atenção de vocês é para a imagem. Esses círculos vermelhos que vocês estão vendo na fotografia são intervenção do Ricardo Salles. A fotografia em si, né, ela não tem problema nenhum, né? São pessoas utilizando tecnologia. Só que o círculo vermelho nas fotografias, né, diz muito sobre as intenções do Salles quando ele postou esses stories. Né? Nesse caso, ele circulou os smartphones nas imagens. E mesmo que não houvesse texto, né, só o próprio ato de circular, né, já carrega em si um discurso. Né? Ele quer chamar a atenção para indígenas utilizando tecnologias. Por que que indígenas utilizando tecnologias é mais incômodo, por exemplo, que a morte ou então a evangelização de indígenas? Argumentos, né, que tentam justificar esse discurso apelam, por exemplo, para elementos que essas pessoas consideram proibidos para indígenas. Né? No caso desses, vocês podem ver aqui nos tweets em resposta, né, a esse tweet que fala sobre as índias, né, entre aspas, do PT, algumas pessoas, né, dizendo, é um iPhone de última geração, as indígenas têm unhas de porcelana, né? Rola, inclusive, né, uma questão econômica. Tem que ser iPhone? Né, lá embaixo, olha. Na cabeça dessas pessoas, as tecnologias não podem ser utilizadas por indígenas, né, porque, para elas, indígenas utilizando tecnologias deslegitima a identidade indígena. Né? Em outras palavras, é como se essas pessoas, né, nesse delírio, elas defendessem um purismo cultural, como se calça jeans e fast food fossem genuinamente parte, né, dessa cultura brasileira. Né? Aí é que vem uma grande questão. Se a gente vive no contemporâneo em meio a esses discursos, como é que a gente desnaturaliza discursos de violência contra os povos indígenas no contemporâneo? A minha tese
é que encontros mais frequentes, né, com a arte contemporânea desnaturalizam esses discursos de violência, né, contra povos indígenas. Mas, assim, quando a gente fala de arte contemporânea, a gente está falando do uso de diversas linguagens. Especificamente para essa fala, o meu recorte é em relação à fotografia, tá? O uso da imagem pela fotografia. Mas, assim, embora o meu recorte seja na fotografia, esses encontros mais frequentes com outras linguagens também conseguem desnaturalizar discursos de violência. Isso não é restrito a essa linguagem, tá? Então, já que a gente está falando de fotografia, né, eu trouxe aqui um trecho da Susan Sontag, que é uma filósofa da fotografia, né, muito estudada no contemporâneo. E ela diz nesse livro sobre fotografia, né, que reúne uma série de ensaios escritos na década de 70, ela diz o seguinte: fotos fornecem um testemunho, algo de que ouvimos falar, mas de que duvidamos, parece comprovado quando nos mostram uma foto, né? Então, as nossas memórias, né? Pensa aqui comigo. As nossas memórias são essas imagens do passado que duram no presente. Elas não estão necessariamente em lugar nenhum, porque a memória não existe no espaço. Por exemplo, ó, em que lugar do espaço está a minha infância? Está na minha casa? Está num depósito aqui no bairro onde eu moro? Ela existe, né, na minha memória. Quando a gente se refere às imagens, por exemplo, às fotografias, a gente está falando da materialidade da memória. Os álbuns de família, né, são um ótimo exemplo. Embora fosse assim horrível, fosse muito trágico perder um álbum de família, as memórias da família não sumiriam, né, caso isso acontecesse. Inclusive, já que a gente está falando de família, muitas das memórias que nós temos da infância não são nossas, mas sim das nossas mães, né? Como a gente ainda não tinha aprendido a linguagem nessa época, a gente confia nas fotos e na fala da nossa mãe, né? Então é nesse sentido que a fotografia é um testemunho, porque ela reafirma que algo realmente aconteceu. O sociólogo Maurice Halbach, ele aponta a existência, né, de três memórias, né? Já que a gente está falando de memória, né? Ele aponta essas três memórias, né? A memória individual, né? A memória coletiva e a memória histórica. Vamos ler aqui um trechinho dele. Ó. Ele diz o seguinte: um homem, para evocar o seu próprio passado, tem frequentemente necessidade de fazer apelo às lembranças dos outros. Durante o curso de minha vida, o grupo nacional de que eu fazia parte foi o teatro de um certo número de acontecimentos, dos quais digo que me lembro, mas que não conheci, a não ser pelos jornais ou pelos depoimentos daqueles que deles participaram diretamente. Né? Então, só nesse trechinho dá para a gente catar, né, essas três memórias. Olha só. O que ele chama de memória coletiva, né, são os testemunhos de outras pessoas que ele só conheceu porque foram compartilhados nos jornais, também na televisão, hoje na internet, né, também. Esses testemunhos, né, eles são compartilhados com outras pessoas, né, com grupos sociais. No caso dele, né, com o grupo nacional que ele fazia parte. Ou seja, essa memória coletiva compõe a memória individual dele, né, e isso faz com que ele tenha outras percepções do mundo. Né? Ele carrega memórias individuais, que ele adquiriu de maneira empírica, né? Mas também carrega memórias que são compartilhadas em grupos sociais. E aí, do mesmo jeito, ele conecta, né, nesse babado aí, a memória histórica. Né? Ele diz o seguinte, ó, é o mesmo com os fatos históricos que conhecemos. Nomes próprios, datas, fórmulas que resumem uma longa sequência de detalhes. Né? Tudo isso é compartilhado por meio da memória. Né? Ó, tudo que nos possibilita um ponto de referência está carregado com memórias, né? Roupas, organização da sala, as ruas, né? Tudo que nos possibilita esse ponto de referência tem memória, né? A existência, o que acontece, né? Que a existência da materialidade fortalece a duração da memória no tempo presente. Mas assim, a memória, como eu falei nos álbuns de família, ela não está exatamente na materialidade, tá? Então, já que a nossa mente é composta por memórias nossas e memórias de outras pessoas, as fotografias, né, como testemunho, elas compõem, né, parte das imagens que habitam as memórias individual, coletiva e histórica. Né? Essas memórias não são compostas apenas por fotografias, né, mas as fotografias fazem parte dessas memórias, das imagens que habitam, né, nessas memórias.
E a quais discursos essas imagens estão conectadas? A quais discursos nós nos conectamos quando reproduzimos essas imagens? Né? A imagem não é sozinha no mundo. E a partir dessas discussões, né, sobre fotografia, discurso e memória, a gente chega em 2018, na 33ª Bienal de Artes de São Paulo. Para quem não sabe, uma Bienal é uma exposição de arte gigantesca que acontece a cada 2 anos, né? Daí o nome, Bienal. Né? Uma Bienal, né, uma categoria de exposição de arte que reúne um panorama, sabe, dos pensamentos de arte que mais estão em evidência, né, naquele momento. Né? No caso, a gente está falando aqui da Bienal de 2018, né? 3 anos atrás, meu povo. Né? Não faz muito tempo, embora a 2020, a pandemia do coronavírus, tenha criado esse abismo temporal aí entre 2019 e 2021. E aí eu trouxe até vocês, né, a entrada da exposição A Infinita História das Coisas, ou Fim da Tragédia do Um, para falar sobre um discurso que ainda hoje é naturalizado, né, sobre os povos indígenas, que é o discurso que prende indígenas no tempo passado. É um fetiche, tá, das elites, em sua maioria branca, de reproduzir imagens clichês de indígenas, quando se referem a indígenas. Sabe? Olha essa placa imensa escrita assim, ó. Antes, tudo era um. O antes, ele dá uma ideia assim de ruptura com o passado, vocês não acham? Olha, não está escrito, mas a gente consegue pensar assim, ó. Antes, tudo era um. Hoje, não é mais. Sabe? Essa segunda parte, embora não esteja linguisticamente explícita, ela está implícita nesse antes. Sabe? É uma coisa que não existe, no presente mais. Era de um jeito e hoje não é mais. Acho que vocês conseguem, né, sentir essa ruptura no tempo, né, que essa palavra antes, que esse enunciado, né, antes tudo era um, causa no tempo presente. Assim, eu não estou aqui dizendo que a curadora planejou de maneira maquiavélica, né, prender indígenas no passado. Lembra daquela minha perguntinha, né? A quais discursos essas imagens estão conectadas? A quais discursos nos conectamos, né, quando a gente reproduz essas imagens? Eu vou citar aqui, né, alguns pontos positivos e negativos dessa exposição. Era o slide que tinha passado naquela hora, gente. Então, pontos positivos. A fotografia, né, como registro da memória histórica do povo Selknam. Inclusive, deixa eu até voltar aqui. Essas pessoas que aparecem na fotografia é o povo Selknam, que historicamente habitou a Terra do Fogo. No século XIX, eles habitavam a Terra do Fogo, né, no Chile. Mas hoje, no século XXI, o povo Selknam está disposto tanto no Chile quanto na Argentina. Né? E aí essa exposição, né, da curadora, da Sofia Borges, o que é que ela faz? Ela traz a fotografia como registro da memória histórica do povo Selknam, né? E a Bienal, né, nesse sentido, ela fica como mediadora entre a história e a memória do povo Selknam. Né? Afinal, são fotografias do século XIX, tiradas por antropólogos. Né? Mas quais são os pontos negativos que essa exposição também traz? Nessa edição, a Bienal não tinha convidado nenhum artista indígena para participar do evento. Indígenas não tinham sido convidados a se autorrepresentar na Bienal. E aí, diante dessa ausência de indígenas no evento, a fotografia ela funcionou como uma reencenação de discursos sobre a extinção do povo Selknam. Lembra, esse povo está num passado onde antes tudo era um. Né? E aí, essa reencenação desse discurso, né, que aprisiona indígenas no passado, também tem muito a ver com essa fetichização de povos indígenas, né, a partir da reprodução de imagens clichês. Né? É um fetiche manter esses indígenas presos no passado. Né? Até porque, né, esse aprisionamento também é uma manutenção do poder das relações étnico-raciais. Né? Então, eu imagino, deixa eu até voltar aqui um pouquinho, eu até imagino que alguém talvez esteja pensando assim, ó, mas e aí, Wes, você está dizendo que essas fotografias são problemáticas?
Né? Como é que a gente vai estudar, então, o passado? Né? Mas a questão que eu quero colocar aqui, gente, é uma questão afetiva, tá? Quando os discursos do tempo passado eles são reproduzidos no presente, né? Quando acontece esse deslocamento no tempo, de que maneira, né, esses discursos eles afetam e são afetados? Porque, assim, um indígena com smartphone choca mais que a reprodução de discursos que aprisionam indígenas no passado distante. Por quê? Inclusive, ó, o povo Selknam, né, que é o povo que aparece nessas fotografias da exposição, ele ainda hoje luta contra o estigma da extinção. Atualmente, né, está sendo feita uma nova constituição no Chile e os descendentes do Selknam, né, estão exigindo que o Estado reconheça esse povo e pare de reproduzir discursos sobre sua extinção. Né, o José Luiz Vasquez Schoger diz o seguinte, ó, que é muito doloroso porque nossas famílias também saem dessa terra ouvindo que estamos mortos. É difícil dizer quem eu sou porque o Estado não nos reconhece. Não consigo dizer quem sou com a testa erguida, comentou. Né? Então, a reprodução dessas narrativas que impõem aos descendentes do povo Selknam de que eles estão mortos silencia e impede o direito de existir deles no presente e o direito de projetar um futuro. Né? Tem tudo a ver com essa discussão que a gente está fazendo sobre o tempo, sabe? Desse tempo cíclico, que por mais que os anos passem, e as décadas passem, e os séculos passem, ele tenta reproduzir essas imagens clichês de indígenas presos no passado. Né? A partir dessas imagens, né, do passado, eles impõem esses discursos sobre, né, os povos indígenas. Então, né, diante dessas imagens do passado, né, dessa memória histórica, que ainda hoje reproduz discursos que aprisionam indígenas no passado, como é que a gente hackeia o tempo presente? Como é que é possível hackear esse tempo e impedir a reprodução ou diminuir a reprodução, intervir na reprodução massiva de discursos que impedem o indígena de existir no tempo presente? Como a gente hackeia esse tempo presente? E aí eu trouxe para vocês, né? Para vocês não, para a gente, né, meu povo? O Denilson Baniwa, que é um artista de Mariuá, né? Que é um arquipélago do Rio Negro, interior do Amazonas, mas que atualmente ele está morando em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele foi, inclusive, vencedor do Pipa Online 2019, que é um dos prêmios de arte mais importantes do Brasil. As obras do Denilson, elas transitam entre o mundo indígena e o mundo não indígena, né? E ele apresenta diversas lutas contra as colonialidades que existem no Brasil. Né? Entre essas lutas, uma crítica à memória histórica e hegemônica que representa indígenas esquecidos no passado histórico. Tá? Mas quem hackeou a Bienal, meu povo, foi o Pajé Onça, um espírito que é dono das onças, próximo do Panteão Baniwa. Essa é a onça que hackeou a Bienal. Sabe? Numa palestra lá da PUC Campinas, no evento da ANPAP, né, Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, o Denilson Baniwa diz que um pajé ensina a ética do seu povo a partir de metáforas. Né? E só quem cresceu na aldeia, né, que compreende os seus significados. Então, quando sai da aldeia, o artista indígena é um pajé do seu povo. Né? No caso, o Denilson, transformado em Pajé Onça, ele hackeia a Bienal. Né? E aí eu vou apresentar para vocês o vídeo desse hackeamento. Breve história da arte. Tão breve mas tão breve que não vejo a arte indígena. Tão breve que não tem índio na história da arte. Mas eu vejo índios
nas referências, eu vejo índios e suas culturas roubadas. Breve história da arte. Roubo. Isso é o índio. Aquilo é o índio. É assim que querem os índios presos no passado, sem direito a futuro. Nos roubam a imagem, nos roubam o tempo e nos roubam a arte. Breve história da arte. Roubo. Arte branca. Roubo. Os índios não pertencem ao passado e não tem que estar preso a imagens que brancos construíram para os índios. Estamos vivos, apesar do roubo, da violência e da história da arte. Chega de ter branco pegando arte indígena e transformando em simulacros. Nesse vídeo, né, a gente vê essa intervenção do Pajé Onça, e aí eu queria chamar a atenção de vocês para o livro, tá? O livro, ele é muito valorizado na cultura ocidental. Livros, né, também registram a memória de um povo. Mas uma breve história da arte é tão breve, mas tão breve, que não tem espaço para a arte indígena. Que tipo de imagens, né, sobre os indígenas os livros constroem? O Denilson, ele está denunciando o roubo colonial, né, que a arte branca promove, quando insiste em reproduzir apenas as imagens clichês sobre os indígenas, né, mas a gente também pode deslocar isso para a educação também, né? Por exemplo, a partir do livro didático, né? Afinal, um livro didático, um livro didático ele é adotado, né, pela escola, né, e ele norteia diversas memórias ao longo dos anos, né, seja no fundamental ou do médio. Então, né, pensando nesse deslocamento, eu lanço aqui uma questão também para nós professores. Quais discursos sobre os povos indígenas são reproduzidos no livro didático adotado pela escola? Eu não estou colocando a escola do modo geral, mas a escola onde vocês trabalham. Né? É um ponto para refletir. Na 33ª Bienal, né, o Pajé Onça, ele nos adverte das violências, né, que são sofridas por quem não pertence aos códigos do tempo presente. Né? Esses discursos roubam dos povos indígenas a arte e por meio dessas imagens clichês, né, eles fortalecem discursos que pessoas brancas construíram sobre os povos indígenas. Né? Então, quando o Denilson Baniwa se apropria das tecnologias, né, e das linguagens
como uma ferramenta de sobrevivência, né, ele reivindica um lugar de protagonismo para as populações indígenas no contemporâneo. Né? Para finalizar, queria mostrar para vocês essas imagens, né, do Denilson Baniwa também. A gente consegue, nessas obras, né, de 2018, que vocês estão vendo, a gente pode perceber, né, uma nova geração de indígenas com tecnologias. Né? São adolescentes, né? São crianças, e eles têm um cotidiano, né, já muito tecnológico, tal como o século XXI, né, coloca suas tecnologias também à disposição. Né? A mesma tecnologia que também é utilizada, né, por esses povos para sobreviver no tempo presente. Né? Então, a linguagem do Denilson Baniwa, ela é uma força que intervém na história da colonização do Brasil. Né? E a existência dessa voz que, nesse processo histórico da história oficial, é escamoteada, é apagada, né, por conta dessa história que muitas vezes tem o desejo de verdade, totalizador de um país, né, mas a insurgência dessas vozes, né, promovem tensões nessa memória, sabe? Promovem a construção de uma nova memória coletiva que enxergue os povos indígenas como parte da multiplicidade que habita o tempo presente. Né? Então, é urgente a gente pensar e imaginar mais maneiras de hackear esse tempo presente, que insiste em aprisionar indígenas no tempo passado. E a partir de encontros mais frequentes com a arte contemporânea, a partir da produção e de discursos, né, de artistas minoritários, né, tensionar, criticar, né, nesse sentido da atenção, mas também promover um autocuidado, né? Não apenas uma crítica, mas também uma clínica. Né? De modo que não se trata de esquecer esse passado ou fingir que ele nunca existiu, né? Mas de parar essa reprodução de imagens, né? De imagens clichês especificamente, que aprisionam os indígenas nesse passado e colocam essa como a única possibilidade de existência, né? No passado histórico, na memória histórica. Né? Então, a partir disso, eu lanço algumas tensões aqui para a gente, né? Eu compartilho algumas tensões e incômodos com vocês, de como é que a gente pode imaginar maneiras de nós hackearmos o tempo presente nos espaços que a gente habita. Como é que a gente pode imaginar maneiras de, diante, por exemplo, de uma situação em que uma escola, né, impõe, a partir da adoção do livro didático, discursos de violência sobre povos indígenas, como é que a gente consegue desautorizar esses discursos, mas sem, por exemplo, promover uma deslegitimação do livro didático? Como eu estou falando para vocês, é mais uma questão de imaginar e pensar a partir também dos afetos, de como as imagens, como isto afeta e como é afetado. Como esses discursos que estão atrelados às imagens afetam e são afetados. Para isso, é necessário uma cartografia do tempo presente. E tensionar esses pontos que insistem em deixar pessoas para trás. Né? A gente precisa hackear esses espaços que impedem a existência de uma multiplicidade. Essas são as referências, né, da minha fala. Muito obrigado pelo espaço. É isso.